formação do nosso clube. São 3 exemplos de como se trabalha a formação no Clube Recreativo Piadense. Temos o Rodrigo Amaro, o capitão dos juvenis, figura de proa da equipa, uma das figuras da equipa, dessa grande equipa que conseguiu brilhantemente a manutenção no escalão nacional de juvenis, do Campeonato Nacional. Temos o Hugo Carmo, também um grande exemplo de dedicação ao Clube Recreativo Piadense, júnior, já com muitas passagens pelos séniores, sub-20, penso eu. Sub-20, não é, Hugo? Exatamente. Okay. E temos aqui o pequenino, o nosso Rodrigo, o nosso coqueluche dos Benjamins e dos infantis. Rodrigo Santos, filho de Miguel Santos, técnico dos juvenis. Ora bem, vocês estão à vontade para falar? Isto é uma tertúlia, é uma conversa entre amigos, como vocês sabem. Vamos começar pelo mais pequenino, está bem? Vocês não se importam que eu comece aqui pelo pequenino, certo? Não, claro que não. Não. Rodrigo, como é que tu estás? Está tudo bem? Sim. Muita PlayStation ou não? Não. Não. Mais ou menos. Ok. E os estudos? Estão a correr bem os estudos? Estão. Estás a ver no telescola ou tens trabalhos sempre da escola para fazer? Eu vejo pela telescola, mas eu não falo com os meus professores. Os meus professores mandam trabalhos por um e-mail, da turma, e depois nós fazemos e temos de mandar para eles. Pois. Ok, excelente. Olha, tu este ano tiveste em grande destaque, não é? Nos campeonatos distritais de Benjamins e infantis. Qual é o escalão onde te sentes mais à vontade, Rodrigo? Onde achas que tu podes brilhar mais? Então, eu acho que o que eu me sinto mais à vontade são os Benjamins. Porquê? Porque torna-se, devido, por exemplo, à constituição física do adversário, é mais fácil? Sim. É diferente dos infantis, porque nos infantis é mais tenso. Portanto, é um jogo mais físico, não é? É um jogo mais físico. Sim, é mais físico. Tu também passas por eles, mesmo eles sendo grandes, não é? Muito bem, meu pequenino. Vocês estão à vontade também para falar com o Rodrigo e vice-versa, está bem? Sim. Rodrigo Amaro, vamos agora a ti. Diga. Diz. Não estou aqui tão velho. Diz. Tu tens consciência que és para nós e para os adeptos e para todos os dirigentes, és o modelo de formação do Clube Recreativo Piadense. É o menino que está connosco desde, corrige-me se for de engano, desde o infantis, não é? Sim, infantis de primeiro ano. E tens vindo a crescer como atleta e como pessoa a um grande... Sim, muito. Tens consciência, sim, claro. Tens consciência disso, não é? Sim. Desde que cheguei lá, já cresci. Cheguei, o meu primeiro treino, eu acho que cheguei lá de Vance, ainda estava preparado para treinar, cheguei lá, de Vance, treinei, depois fiquei lá e até hoje, e pronto, tem sido muito bom e espero continuar muito mais anos. E a tua evolução é enorme, certo? Sabes disso, não é? Sim, acho que sim, tenho a certeza. No início era um taco. Sim. É verdade. Era mesmo. Tinhas 2 fatias de pão nos pés, né? Era quase isso. Era quase isso. Tens vindo a crescer, não fico emocionante. Conta-nos como foi o teu primeiro dia no TechPets, a ver se te lembras disso um pouco. O meu primeiro dia? Sim. Ainda te lembras disso? Lembro-me de chegar lá de Vante, foi isso, eu e um amigo meu, chegámos lá, treinámos, depois gostámos e ficámos logo na equipa, mas assim do primeiro treino não me lembro muito bem o que é que fizemos. Deve ter sido passe e recepção, mais ou menos isso. Que é o habitual. O habitual, não é? Sim. Não imaginavas que ficavas estes anos todos no CRP, não? Não, sinceramente não. Não sei disso. Por acaso não. Mas ainda bem que fiquei. Sim. E nós agradecemos que tu tenhas sempre ficado connosco. Hugo, eu também. Fala-me um pouco do teu percurso. Muito boa noite. E para já agradecer aos 3 estarem aqui um bocadinho aqui connosco à conversa. Hugo,
Fala-me um pouco do teu percurso no Piadense. Como é que chegaste até nós e esta fase de progressão de carreira até sub-20 e neste caso até aos séniores. Como é que chegaste? Foi por convite? Comecei por fazer treinos de captação no CRP, vinha do Cova da Piedade, onde acabei por não ficar e acabei por seguir até ao Cova da Piedade. No ano seguinte, o treinador que estava a treinar os juvenis, que era o Ramalho, andava de olho em mim, acabou-me por chamar e acabei por ficar, e desde então foi os jogos que tenho feito até agora. Ainda te lembras desse primeiro dia? Sinceramente, não. Chegaste com amigos? Foste mais alguém à experiência? Na altura, acho que só daqueles que estão cá até hoje foi mesmo só o Sérgio Vendera, que veio comigo do Cova da Piedade. Tu estiveste com o Sérgio, ok. Sempre estiveste com ele. E depois lá no Juvenis conheci o Pedro, que também é sub-20. Pedro Silva? Diz? O Pedro Silva? Exatamente, o guarda-redes. Ok. Hugo, agora falando um bocadinho mais do futsal dentro da quadra. Os métodos do João Domingas versus os métodos do Mr. Paulo Vendera. Por exemplo, dá-me 2 ou 3 grandes diferenças entre eles, entre o método, por exemplo. Como assim? Qual é que é mais... qual é que é o mais teórico, o mais prático, o mais técnico? Quais são as grandes diferenças entre os dois treinadores? Ok. Por exemplo, a postura também. Então, a postura do João é um bocadinho mais tranquila. Claro que também por vezes acaba por não ser assim, mas muitas das vezes ele acaba por ser muito mais calmo que o Vendera. O Vendera tem sempre o seu estilo. Toda a gente treina com o Vendera conhece, sabe como é que ele é. Teve apenas um jogo e deu para ver como é que ele era. Sim. E o João? O João acaba por ser mais tático, acaba por ser mais perfeccionista que as coisas, gosta de fazer as coisas como ele quer, mas também dá liberdade aos jogadores, não tanto como o Vendera, mas não tenho nenhuma reclamação a apontar aos dois. O João só conheci este ano, mas não tenho nenhum dedo a apontar. Os jogadores no séniores teve mais minutos, por isso não tenho mesmo nada a apontar ao Mr. João, e o Vendera já vem desde o Cova da Piedade, onde foi meu treinador, por isso já temos uma longa amizade. É verdade. E este ano as coisas estavam a correr muito bem para ti e para a equipa, certo? Exatamente. O meu sucesso vem também a partir dos meus colegas, porque nada é conseguido sozinho, porque é um desporto coletivo. Obviamente. Rodrigo Santos, quais são para ti as grandes diferenças? Tu que estás nos Benjamins e nos infantis, estás nos 2 escalões e já treinaste com os 2 escalões este ano e jogaste, não é? Quais são para ti as diferenças entre o João, o Mr. João e o Mr. Francisco? Sim. Quais são as grandes diferenças entre eles? Consegue? Então, as diferenças entre. Então, não tem muitas diferenças. Ok. Para mim. Mas tu já vais habituado ao João, não é? Vais habituado alguns anos com o João, não é? Sim. Acho que foi desde que jogo com muita João. E nos Benjamins foi a primeira vez que joguei com muita Chico. E para mim não há grande diferença. Para mim tratam-me os dois bem. E em termos de treino e de jogo? Em termos de treino e de jogo? De treino e de jogo. São muito parecidos? É muito parecido os treinos? Muito parecidos. Não são muito parecidos. Quais são as diferenças? O que é que achas? Então, nos treinos dos infantis, nós treinamos táticas, muitas táticas. Depois, quando já não há mais jogos e às vezes nas terças-feiras, nunca nas quintas brincamos. Nas terças-feiras, às vezes, raramente, com o Mr. João nós fazemos umas coisas
de brincadeira, nós fazemos, Sim, sim. não fazemos tipo táticas e isso, e fazemos algumas brincadeiras com a equipa e isso. E E às começa quintas assim, é mais a sério, não é? assim, nas quintas nós fazemos sempre jogos, fazemos sempre contra os infantis A's. Simpatizar. O grande derby, né? Dizem na brincadeira que é o grande derby. Sim, eles até são bons. Eles até são bons. Não é até, são uma grande equipa. São uma grande equipa, tenho muitos amigos lá, da parte dele, Engraçado. Yeah. e E pronto, é isso, né? sim. Olha, diz-me uma coisa, Rodrigo. Os teus pais estão sempre ligados, vão estar sempre ligados para sempre ao futsal. Eles costumam dar-te conselhos. Quais são os conselhos que eles costumam dar? É mais a mãe ou o pai? Então, quando são os jogos, a minha mãe, ela jogava futsal e desde ela começou a jogar no Mirater, não começou no Mirater, começou no outro sítio, mas quando começou a jogar no Mirater, ela praticamente foi sempre a capitã, por isso ela dava-me conselhos de ser humilde, não resmungar com os árbitros, isso. Mas não vou mentir aqui, que eu até resmungo com os árbitros, uma pessoa. Mas desde o início, tipo, sempre magoava alguém, ficava muito triste. Mas depois foi-me habituando, porque era o E o normal. teu pai? E o teu pai? Então, o meu pai dizia para quando eu era Benjamin, que ainda sou, mas quando jogava com a minha equipa, que eu jogo nos infantis, nos Benjamins, eu era Benjamin primeiro ano e jogava com os Benjamins do segundo ano, tipo, eu marcava muitos gols. O meu pai disse para não manchar o melhor e isso só por marcar gols. Então, agora, como eu jogo nos infantis, não tenho feito muitos gols. Faço mais assistências do que gols. Porque eu não tenho. Agora não é de ter muitos gols aqui na minha carreira. Mas nos Benjamins dizem que e sou, acho, não vou gabar, sou praticamente o goleador da equipa. Sim, é verdade. Mas sim, temos uma grande equipa. ah, e as táticas eram a mesma. Quando eu treinava com o Mr. Jonas Benjamin, as táticas eram as mesmas. Temos aqui, obrigado, Rodrigo. Temos aqui uma pergunta de uma pessoa que vocês conhecem e que gostam certamente muito. Chama-se Cláudio Neves. Uma pergunta para os três. Podes começar pelo Rodrigo Amar. O que é que representa para vocês usar a braçadeira de capitão do Piadense? Para mim, responsabilidade acrescida, né? Uma responsabilidade acrescida. sim, muito. Eu fiquei a saber, acho que foi este o meu primeiro ano que fui capitão, e fiquei a saber que ia ser, acho que foi nos Açores, porque o Mister disse-me, perguntou-me se eu estava preparado para a minha responsabilidade para o ano que vinha, e eu acho, aí pensei logo que ia ser e fiquei um bocado nervoso, é normal, e acho que é sempre uma grande pressão entrar em campo sendo o capitão, porque temos responsabilidade por toda a equipa e temos que saber gerir isso bem, e acho que é um bocado difícil às vezes. Sim. Como é que eu ia dizer? É importante, claro, o capitão é sempre a cara da equipa, acaba por sempre dentro de campo e fora de campo por representar a equipa, mas eu, com a abraçadeira ou sem a abraçadeira, acabo sempre por ser a mesma pessoa para os meus colegas, não mais superior a nenhum deles, porque são todos importantes, até aquele que tem menos minutos acaba sempre por ser importante, mesmo não seja dentro de campo, no balneário, a fazer balneário. Por isso, para mim, a abraçadeira é importante, claro, para representar a equipa, mas acaba por ser igual aos outros. Rodrigo Santos, o que é para ti a abraçadeira do clube? Para mim é uma responsabilidade que eu nunca fui, só agora
Não, eu já fui algumas vezes capitão e isso. Mas agora eu agora tive de ser capitão antes de sairmos dos jogos. Tive de ser capitão porque o capitão dos infantis partiu o pulso e, ah, e, e isso é uma responsabilidade para mim e eu até gosto de ser capitão. E é uma coisa diferente. Ser jogador normal, ser capitão, porque nós temos de dar exemplos. Tu cada vez estás melhor, né? Nessa questão dos exemplos. Estás um menino muito mais calmo, muito mais ponderado. Rodrigo Amaro, Sim. este ano conseguiram brilhantemente o objetivo que se propuseram, a manutenção. O que é que se pode esperar para a próxima época deste plantel de juvenis? Mais um ano de maturidade, mais um ano de experiência? Sim, eu acho que o principal objetivo este ano é tentarmos ir à fase de campeão. Já este ano, a meio da época, pensámos que era possível, mas depois houve uns resultados que não nos agradaram muito e acabámos por ficar na fase da permanência, mas conseguimos a manutenção e acho que foi bom, foi muito bom. E espero que para o ano a equipa de juvenis consiga ir à fase de campeão para tentar logo garantir a manutenção e para tentar fazer uma época melhor que fizemos este ano. Acho que esse é o principal objetivo. É o objetivo, não é? É o objetivo já traçado. Hugo. Sim. Fala um bocadinho da tua experiência como adjunto na equipa técnica dos Benjamins. Tá? Com certeza é um gosto para ti trabalhar com aquelas crianças, certo? Sim, foi importante conhecer as crianças. Foi uma visão que nunca tinha tido, porque sempre estive do lado do jogador, nunca como treinador. E pude conhecer pessoas como o Rodrigo, como o Pedro, como o Diego, que são miúdos fantásticos, que vão todos os dias treinar sem qualquer problema. Eu não estive muito presente em todos os treinos e jogos, porque pronto, tenho trabalho, então acabo por não conseguir estar muito presente, mas fui sempre acompanhante a falar com o Chico. Houve muitos miúdos que passaram por isso importante e foi uma experiência que quero voltar a repetir. Para o próximo ano, gostavas de continuar, certo? Como adjunto. Sim, exatamente. Muito bem. Fala-me, diz-me uma coisa. Este timing de encerramento do Campeonato Distrital de Séniores terá sido o mais indicado, este timing? Achas que havia mais margem para o campeonato continuar? Qual é a tua ideia sobre a suspensão? Sinceramente, eu acho que, por um lado, claro que queria que o campeonato continuasse, porque pronto, tínhamos bem encaminhados. Não querendo dizer que íamos ser campeões, mas estávamos para isso, estávamos em primeiro, tínhamos todas as hipóteses de ser campeões, só dependíamos de nós. Mas também compreendo, porque com este vírus não se pode brincar e se calhar se a gente continuasse, depois lá mais para a frente tínhamos de acabar e aí se calhar se saberia pior. Gostava mais. Gostava mais. Rodrigo Santos, ainda te lembras do primeiro gol ao serviço do CRP? Ainda te lembras disso? Em jogo. O primeiro. Já foram tantos, não é, puto? Eu lembro eu acho que foi nos Traquinas que eu comecei a jogar, a fazer jogos. Não sei se não me lembro se os petizes faziam, mas não me lembro. Mas lembro-me que quando eu era traquino ou Benjamin, não sei, eu só me interessava por gols. Eu lembro-me que roubava gols e depois comecei a perceber. Mas não me lembro muito da primeira gol. E lembras-te qual é para ti o teu grande gol? Um gol que fique para ti na tua memória, ao serviço do Piadense. Este ano já marcaste pelo menos, como lembro, 2 ou 3 muito bons. Sim. Então, eu lembro-me que já marquei
um gol que marquei nos jogos, marquei um gol de bicicleta contra os Águias, foi este ano. Foi o último jogo, penso eu. Lembro quando eu era Benjamin e nós tínhamos o Vicente, que era guarda-redes ainda, mas agora é jogador, que estava na baliza e marquei um gol de chapéu ao guarda-redes que passou uma bola para longe e eu só piquei guarda-redes e marquei. Foi um grande gol. E são esses que eu me lembro assim muito bons, os meus melhores. E marquei outro gol de bicicleta, mas foi num treino que estava este ano um gol que a jogar. Houve este ano um gol que tu picaste a bola por cima do adversário, lembras-te disso? E marcaste. Contra a Minerva. Exatamente. Sim. Eu não sei quem passaram uma bola, eu piquei por cima do jogador, depois dei de voleio. Muito bem. São esses os teus grandes golos, não é? É esses que recordas melhor. Sim, os que me lembro, sim. Rodrigo Amaro, Sim. vens de muitas... Quantas temporadas com o Mr. Miguel? 3? 4? Mais. Foi desde Benjamins, não, desde infantis, só não tive um ano com ele. Acho que depois foi, sim, tive sempre com ele o resto dos anos. Vejo destas temporadas todas com o Mr. Miguel. Poderás sentir diferentes métodos de trabalho com o Mr. Vendera? Estás preparado para isso? Estás preparado para esse desafio? Sim, tenho que estar. Foi muito bom estar com o Mr. Miguel todos estes anos, mas acho que é sempre bom ter também um novo Mr. para nos ensinar novas coisas e para aprendermos também nós próprios novas coisas que ainda não sabemos, e acho que vai ser bom. Achas que o teu objetivo vai ser, obviamente, entrar na equipa, entrar aos poucos na equipa? Sim, claro. Espero. Vou trabalhar para jogar. É isso que eu quero. Claro. Diz uma coisa. Qual é o estilo de jogo em que mais gostas de jogar? Por exemplo, com ou sem pivô? Esta pergunta é raro eu fazer, mas em termos de jogo, com ou sem pivô, Rodrigo? Ou depende da situação do jogo? Para mim é sem pivô. Sem pivô. Eu prefiro prefiro rodar a bola, posse de bola. Para mim é melhor. Eu gosto mais. Hugo. Agora falando um bocadinho também de posições, estava a falar um bocadinho de posições, de pivô e fixo. Tu é na posição de fixo que sentes mais à vontade? Sim, claro. Sempre jogaste nessa posição ou já andaste noutras posições durante a tua curta ainda? Quando comecei o futsal, comecei como guarda-redes. Tu tiveste guarda-redes, ok. E depois, nos primeiros jogos à frente, como jogador, era pivô. Mas depois passei logo lá para trás. Teve a ver com o físico ou não? Teve a ver com a constituição física? Não, foi mais mesmo pela componente tática. Ok. Porque o Mister na altura gostava de defender de uma certa forma e não tínhamos nenhum pivô que era capaz de fazer os movimentos que queria. Eu conseguia adaptar assim mais ou menos, e como também tínhamos um fixo também bom na altura, então acabei por parar a pivô. Ora bem, vamos aqui ler um bocadinho dos vossos comentários. Eu já vou continuar com mais uma pergunta para o Hugo. Ok, o Chico diz que todos os nossos meninos são fantásticos. Carlos Carreiro, momentos de grande inspiração a jogar e a falar pelo CRP, penso que se está a referir a todos. O André Souza, Amar, vou meu menino, para o próximo ano é teu, o Campeonato de Júniores, diz o André Souza. A Gabriela Pedro, Francisco, o miúdo é grande. Mónica Coelho, quando terminar tudo isto, a primeira coisa que vou fazer é ver um jogo do Rio de Moura Infantis, ver um jogo do glorioso Benfica e a seguir ver um jogo espetacular do Piadense. Parabéns, grande Rodrigo. Eu não sei qual é o Rodrigo que ele está a referir, é Mónica Coelho. Fica ao vosso critério. Sérgio Tenroso, boa noite. Gostaria de saber a opinião do atleta Rodrigo Amaro, que pelo que percebi esteve no playoff dos Açores o ano passado. Que recordações tens desse momento?
e o que é que achou do nível encontrado das equipas que representavam os Açores e a Madeira. Queres falar um pouco sobre isso, Rodrigo? Posso falar? A qualidade das equipas que encontraste neste playoff? Nós, pelo menos, nós tínhamos a noção que éramos melhores que ambas as equipas. No primeiro jogo jogámos contra a equipa da Madeira, ganhámos 4-3, sim, acho que foi 4-3. Foi um jogo muito difícil, Madeira tinha bons jogadores e pôs-nos à prova, mas felizmente conseguimos ganhar. E depois, no segundo jogo, sabíamos que os Açores eram um bocado mais fracos que a Madeira. Fomos para lá, fomos a ganhar 5-1 ao intervalo. Depois eles empatam o jogo, fazem o 5-5, fazem o 6-5 e depois nós precisámos de ir atrás do prejuízo para marcar um gol para subirmos ao Nacional e conseguimos. Felizmente. Mas foi difícil. Ambas as equipas foram muito difíceis. Ou seja, trabalha-se bem, não é? Pelos vistos, parece que trabalha-se bem, tanto nos Açores como na Madeira. Sim, pelo menos pelo que vimos o ano passado, acho que sim. Hugo. Sim. Grande camaradagem dos Júniores, muitos amigos, muitos colegas, pessoas para toda a vida. Este ano, muitos dos seus colegas nos Júniores terão a sua oportunidade na equipa sénior. Sentes que vão acrescentar mais qualidade e reverência ao grupo de trabalho? Dos teus camaradas aí nos Júniores, tanto qualidade? Sim, penso que sim. A gente tem uma equipa nos Júniores que, pelo que ouço dizer, o CRP já não tinha há muito. Uma equipa que luta para ser campeão e acabamos por ser no meu último ano de Júnior. Tive os outros 2 anos sempre em segundo e que as equipas, que os jogadores que eram de terceiro ano acabaram por não subir. Uns porque saíam, outros porque desistiam do futsal, cada um tinha os seus motivos. Este ano eu vejo uma equipa de Júniores que vai subir, que gosta mesmo do futsal, gosta do próprio clube e penso que vai acrescentar muita qualidade à equipa de séniores para o ano. Vamos ver também quem é que fica. Espero que fiquem todos. Possivelmente 1 ou 2 ou sei lá 3 vão estar em destaque, pelo que eu percebo. Vão estar em destaque não podem ficar sem todos. Era bom que ficassem todos, mas depois também para treinar também era um bocado mau ter 20 jogadores. Claro. Mas vão também obviamente compreendo isso. Tinha aqui uma pergunta para o nosso pequenino. Rodrigo, estás aí, não estás? Estás escuro, pá? Não estás a dormir, pá, não? Já está na hora. Já está na hora. Fortnite hoje, está bem, Rodrigo? Eu nem joguei, Nem joguei. Olha, Rodrigo, quais são as tuas ambições como jogador de futsal? Onde é que tu queres chegar? Quero chegar ao nível profissional. Quero chegar a ser profissional. Profissional do futsal. Sim. Fala-nos mais um bocadinho disso. O futsal é a tua grande paixão, é isso? Sim, é. Mas até aos 4 anos, quando eu era pequena, até aos 4 anos, não gostava mesmo de futebol. Meus pais, como eram futebolistas, diziam para eu acompanhar futebol, mas eu nunca queria. Depois, eu aos 4 anos comecei a gostar de futebol e fui seguindo sempre os meus pais. A partir dos 4 anos fui sempre aos treinos da minha mãe, quando ela jogava pelo Miratejo, e às vezes ia aos treinos do meu pai, dos meninos dele. Sempre acompanhaste o teu pai e a tua mãe, não é? Nas caminhadas, sim. Das caminhadas deles aí pelos pavilhões. Sim. Ok. E agora, o Rodrigo Santos também. Mais uma pergunta aqui para o Rodrigo. O Mr. João, muitas vezes tem-te colocado a jogar na direita este ano, não é? Gostas dessa nova posição? Sim. Ou preferes jogar como pivô? Gostas de jogar à direita também?
Sim, gosto de Pode jogar dizer que eu não está a fazer praticamente a certeza. todas. Diz, Rodrigo. Eu lembro, agora eu jogo a todas. Eu primeiro comecei a jogar a pivô. Eu uma vez tive uma ideia para ir a guarda-redes, mas a minha mãe Epá, dizia que não, não, por favor, não. que era bom à frente, que era bom à frente. Depois eu comecei a jogar a pivô, joguei sempre a pivô. Depois o Mister começou-me a pôr nas alas. Primeiro foi na esquerda, depois é que me pôs na direita. E uma vez perguntou-me se eu queria jogar a fixo e eu perguntei para experimentar. E eu até me safei e comecei a jogar um pouco a fixo. Depois não joguei mais a fixo. Eu lembro que fiz um jogo contra o Sobradeste nos Benjamins que joguei fixo. E disseram que eu joguei bem, até fixo. E depois eu até lembro que eu dizia que já não jogava mais a fixo. E lembro que uma vez ter uma coisa era futebol, a dizer a minha posição isso, e eu disse que jogava a todas menos a fixo. Depois o Mister João mandou uma mensagem a dizer que eu jogava a todas, mas eu perguntei-lhe, eu disse-lhe que eu disse que não era todas porque não jogo a fixo, e o Mister disse que eu posso não jogar a fixo, mas safo-me até. Safo-me lá. Olha, diz-me uma coisa. Tu preferes ver o teu pai no banco ou na bancada? E porquê? Pensa lá. No banco, Preferes ter o teu pai como treinador ou como teu apoiante na bancada? É uma pergunta difícil. Epá, pô. para mim é Não, o teu igual, pai não ele apoia. está porrada, podes falar. Ele está a ouvir, mas Rodrigo diz. Não está nada. para mim é a mesma coisa, porque ele gosta de me apoiar e acho que todos os adeptos do Piadense apoiam as pessoas. Quando ele está no banco, quando é meu treinador, ele diz-me as táticas, porque às vezes vai ao nosso treino e diz como fazer aquelas coisas. Pois, quando eu reclamo com o árbitro e o Mister, eu estava reclamando com o árbitro, o Mister tira e o meu pai ligou comigo, para eu não coisa. E é normal. Eu lembro que uma vez era torneio, nós estávamos a perder contra o Casa ou contra o Benfica, que eu marquei o golo, nós estávamos quase a empatar. Pois, Eu marquei o lembro-me golo, depois mandei calar a bancada deles, por causa que eles estavam Sim. a gritar, não era gritar, porque toda a gente faz isso, estavam muito, tipo, Muito agressivos, não sei talvez. explicar, sim, muito apressivos. E eu, com raiva disso, que eu estava com um pouco de raiva, não um pouco, estava mesmo com raiva, mandei-os calar. Mas isso também, E o teu pai não é só deu-te um comigo que puxão de acontece. orelhas, não foi? Sim, Deu-te logo ali um puxão de orelhas. sim, sim, também. Não foi só comigo que aconteceu isso, foi também com um jogador que ainda está no Piadense, que é o Dani, que ele também me mandou calar e saiu mesmo. Saiu e fizeram-lhe a mesma coisa que fizeram a mim. Vocês são Mas eu pequeninos, não sei mas se é alguma coisa. Sim, eu lembro que, que nós estávamos. Foi que nós estávamos a jogar contra o. Já não lembro quem era, acho que era o Balharense, que eles estávamos a provocar muito isso, e eu
e ele, tipo, começámos a criticá-los, eles também estavam a criticar, tipo, depois quando era para cumprimentar no fim, para não descumprimentavam, e começámos ali a discutir e isso, mas depois isso já foi há muito tempo, agora estamos assim. E vamos continuar e pronto. É isso Sim, mesmo. sim. Rodrigo, Amaro, continua a ser possível conciliar os estudos com o futsal, mas como é que será agora no futuro? Já pensaste nisso? Ou os estudos estarão sempre em primeiro lugar para ti? Pois, a pergunta essa para os três. Para o Rodrigo, para o Hugo e para o Rodrigo Santos. É um bocado difícil porque eu sou um bocado preguiçoso, não gosto muito de estudar, mas faço os possíveis e consigo ter boas notas até. Mas acho que é fácil até porque os treinos são à noite, eu à noite não estudo, de certeza, e depois ao fim de semana é só aquele tempo de jogo e acho que consigo conciliar muito bem o futsal com os estudos. E acho que no futuro vai ser igual. Carlos. Eu este ano tive uma experiência diferente, não foi os estudos, comecei a trabalhar, mas quando também tinha o futsal e a escola conseguia conciliar, consegui passar sempre os anos sem qualquer dificuldade e conseguia conciliar também o futsal. O trabalho é um bocadinho mais difícil por causa dos horários, mas dá sempre a arranjar um jeito para conseguir ir aos treinos, conseguir ir aos jogos. A gente arranja sempre uma maneira de conseguir conciliar as duas coisas. Rodrigo Santos, estudos, futsal, como é que é? Como é que tu estás? Estás bem? É quinto ano, não é, Rodrigo? É, quinto ano. Eu dava-me bem porque a minha escola acabava sempre à 1 e os treinos eram às 6 ou às 6:30 e eu só ficava até às 4:05 na escola, o máximo, e os treinos eram 2 horas depois e era fácil, eu ia para o meu hotel e estava. Eu às vezes até ficava na escola, raramente, ia para sítios com os meus amigos e isso, mas era fácil, pois eu ia sempre com um amigo meu, o André, que também era do meu hotel, ele ia buscar. Depois, quando ele se lesionou, eu comecei a ir às vezes às quintas, às vezes ia com o Martim, mas mesmo o André, que é um grande jogador, é um bom exemplo para a nossa equipa. Ele levava, mesmo com o braço partido, ia ver com o pulso partido, ia ver os treinos e ficava lá um pouco a conversar connosco no balneário, e era normal, era fixe. Ele ia e via, e para nós era fácil. Eu estudava muito e era bom. Às vezes até chegava atrasado um pouco ao treino, mas não é por isso. Eu chegava tipo sempre às 5:50, 5:45, por aí. E depois, tipo, como nós lá no balneário é sempre uma brincadeira, demoramos um pouco. Pois. E depois lavando a cabeça do Mister. Yeah. É, não é? Mas é normal, já estamos habituados. Ainda bem que o João não está a ver isto, certeza. Olha, o Francisco Chico quer mandar uma pergunta para o Hugo. Diz, Hugo, agora que tu vês a tua formação concluída a nível de futsal, consegues afirmar qual foi a tua etapa mais decisiva? Qual foi o escalão para ti mais importante? Foi os Júniores. Para mim foi os Júniores porque, por assim dizer, como a gente fica, o ano a seguir é os Séniores. Se não vieres preparado a partir dos Júniores, nem nos Séniores vais conseguir formar. E a juvenis acaba por uma pessoa pensar que está distante de chegar aos Séniores, que ainda falta muito, mas vai ver, já falta 1 ou 2 anos, que acaba por ser o ano de Júnior. Por isso, para mim, acho que os Júnior foram os anos mais importantes, onde tive 3 anos completamente diferentes, desde o primeiro até o terceiro. Com o primeiro nem sequer jogava. O segundo,
joguei, mas não fomos campeões. Acabei por ser decisivo em alguns jogos, por lado positivo e lado negativo. E enquanto, como terceiro ano, fiz poucos jogos pelos Júniors, mas aqueles que eu fiz, acho que estive bem. Consegui demonstrar o valor que tenho dentro de campo e aquilo que eu aprendi ao longo dos meus anos no futsal, no CRP, com todos os treinadores que apanhei. Uma pergunta que eu te quero fazer, visto que o Rodrigo ainda não chegou a sequer a cena. É difícil essa transição, não é? De júnior para sénior. É uma das etapas mais decisivas de uma carreira de futsal. Então vai ser difícil, mas é difícil, não é? Depende do ponto de vista, porque eu tive sorte quanto a isso, porque tive colegas que me conseguiram apoiar, bem mais velhos que eu, uns com 32 anos até, em que estás a falar de com uma família. Estás a falar de quem? Neste caso é o Fábio. O Fábio é um dos jogadores mais velhos da equipa, que tem 32 anos, e eu apenas tenho 19 e já estou lá. Mas tive colegas bons, também tive uma bela oportunidade, porque só havia 2 fixos, que era eu e o Hugo, e os dois ou 3 primeiros jogos, já não lembro muito bem, ele acabou por estar expulso, então eu consegui aproveitar essa oportunidade para somar os meus minutos e provar o meu valor. Mas sim, acaba por ser bastante difícil, porque é um clube completamente diferente, é muito mais físico, apanhamos jogadores de todo o tipo, mas tivemos uma boa formação, acabamos por chegar lá e fazer o nosso trabalho. E bem, um excelente trabalho, diga-se de passagem. A pergunta é mais para os dois, para o Rodrigo Amar e para o Carmo. Como é que vocês veem o Clube Recreativo Piadense no futuro? Depois desta fase problemática que estamos a passar devido ao Covid-19, qual será o futuro do Piadense? Pode ser para o Rodrigo Amar primeiro e depois o Carmo responde. Acho que depois disto vai ser vamos passar todos, especialmente o clube, uma fase difícil em termos financeiros, mas acho que com o apoio dos sócios, que nos devem ajudar muito, depois desta fase que estamos a passar, acho que vamos conseguir ultrapassar tudo e voltar ainda mais fortes. Carlos? Eu acho que também concordo com o Rodrigo, acho que também vai ser uma fase difícil de ultrapassar, mas além dos sócios também temos um belo plantel em todos os escalões, como juvenis, como júniores e sénior, e até iniciados pode ser que façam uma surpresa, contrária deste ano, mas acredito que vai ser uma fase difícil, mas vamos conseguir passar por cima. Rodrigo Santos, como é que é trabalhar semanalmente com o Mr. João? Sentes que ela é uma parte importante na tua formação, certo? Diz-me qual foi um grande ensinamento que ele te deu até hoje. Uma frase ou uma coisa que tu recordes como muito importante para ti. Uma frase é então que a equipa, eu não sou eu sozinho, mas sim o que está ao nosso peito. Foi uma frase que ele me disse quando eu só jogava praticamente sozinho e passava pouca bola. Isso. Ele dizia-me isso. E eu até agora lembro-me. E ele continua a ser o teu treinador e sentes que ela é uma parte muito importante na tua formação, não é? Sim. Ora bem, são as perguntas finais. Vou fazer estas perguntas para os três. Um momento marcante ao serviço do CRP. Qual foi o momento ao serviço do CRP que vos marcou mais? Rodrigo Amar. Tenho alguns já, mas acho que aquele que me marcou mais... Sim, acho que aquele que me marcou mais foi talvez o jogo no Norte contra os Polonenses, em que ganhámos à risca e que soubemos que íamos aos Açores, porque acho que fechámos mais isso do que a subida ao Nacional, não sei porquê, mas acho que nos uniu mais, mas acho que esse foi talvez o momento que eu mais gostei, e a subida ao Nacional também. Estão ao mesmo nível. Acho que foram esses 2 grandes momentos até hoje que marcaram. Hugo, tu também já tens alguns momentos também. Qual foi para ti o teu grande momento ao serviço do CRP? Acabou por ser também este ano, quando fomos campeões.
da forma mais inesperada de todas. Foi no último jogo, quando já não dependíamos só de nós, mas conseguimos, mesmo assim, ser grandes campeões. E também Tu acaba por ser... acreditavas nisso? Acreditavas nisso? Sempre acreditaste? Tinhas lá o bichinho da esperança? Houve lá uma altura que eu acabei por perder, mas depois comecei a acreditar e lá foi. Teve de ser. Mas também tive outro momento marcante, que foi também o jogo ano passado contra a Dom João, quando também nos tiraram o título, porque também com esse jogo acho que cresci bastante, porque não é só as vitórias que fazem-nos crescer, mas sim também as derrotas. São um grande ambiente. Esse jogo foi mais um jogo memorável, não é? Pavilhão completamente cheio. Acho que foi o jogo que teve o pavilhão mais cheio desde que eu jogo. Rodrigo, o teu momento, ainda tens poucos jogos, não é? Mas o teu momento mais importante ao serviço do CRP, aquele que tu destacas. Então, eu quando eu jogava pelos Benjamins segundo ano, eu era Benjamin primeiro ano, que ganhámos as Águias e passámos para a fase final. Fomos campeões. Campeões dessa fase, sim. Sim. E fizemos uma grande festa porque nós não sabíamos. Depois, quando acabou o jogo, nós ganhámos. Depois o Mister, quando reuniu-nos todos ali, quando acabou o jogo, disse-nos que nós tínhamos que nós passámos para a fase final. Nós fizemos uma grande festa. Até foi filmado. Fui eu. Pronto, 3 perguntas para finalizar. Eu tenho aqui mais uma pergunta, somente mais uma pergunta aqui para o Hugo, que é a última pergunta, e depois vamos às despedidas. E eu quero que vocês, se vocês quiserem, que enviem uma mensagem, que depois no final pensem na mensagem que querem dedicar aos sócios e adeptos do nosso clube. Hugo, tinha aqui um momento para ti. Desculpa, já estou confuso. Rodrigo Amaro, como é que foste recebido no plantel de Júniors? Chegaste a ser campeão distrital, não é? Sim, é verdade. Sim, foi muito bom. Ajudaram-me muito. Eu estava, pelo menos nesse jogo, eu estava nervoso. Então quando o Mister me mandou aquecer, ainda fiquei mais. Mas depois eles todos no banco e no jogo, os Misters e os jogadores apoiaram muito. Então quando entrei fiquei mais tranquilo e fiz o que tinha a fazer. E gostei, agradeço muito aos Misters pela oportunidade. Gostei muito. Conseguiste sentir a união entre eles, não é? Eles têm uma grande união, uma grande amizade entre todos, não é? É uma coisa incrível. Sim, muito. A cada gol que festejavam era como se havia ali. Ganhasse. Okay. Sim, muito qualquer mesmo. Coisinha. Sim. Pronto, é despedidas. Obrigado por terem estado connosco. Peço-vos já que enviem uma mensagem para os nossos sócios, atletas, dirigentes, apoiantes, todos. Posso começar pelo Rodrigo Santos. Rodrigo, uma mensagem para os nossos sócios e para os apoiantes, não é? Aqueles que gostam de ver os teus golos da bancada. Que não é só os golos que significam, não é só os nossos golos, nós somos os melhores na equipa, e não é humildade e fazer as coisas bem, ser bom com os colegas e é isso. Muito bem. Hugo, uma mensagem para os nossos adeptos. Quer dizer aos nossos sócios para ficarem em casa, porque estamos a passar uma fase difícil e caso tenham de sair de casa só por situações urgentes, mas que estão sempre protegidos e que podem esperar no futuro um belo sucesso do Pidense. Amar. É quase o mesmo que o Hugo, espero que fiquem todos em casa para isto passar o mais rápido possível, para depois continuarem a ir ver os nossos jogos e nos apoiarem como têm feito até hoje. Ok. Muito obrigado por estar
aqui foi muito bom ter-vos aqui a falar um bocadinho, basicamente uma conversa entre amigos. Nós somos todos amigos e pertencemos a um clube com muita história, como vocês sabem. Agradeço a quem nos esteve a ouvir e a ver, e agradeço a vocês 3 grandes convidados e que simbolizam bem o que é a formação do Clube Recreativo Piadense. Muito obrigado e muito boa noite. Obrigado aos 3. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.